Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui mais uma vez apresentando, nosso Projetando 2026, trazendo uma palavra para estar edificando, a nossa fé, estar edificando as nossas vidas. E hoje nós estamos apresentando o mês de junho, o mês 6. E eu gostaria de deixar aqui para os irmãos uma meditação na palavra que está em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22, onde a palavra vai dizer assim: não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. Meditando, na palavra do Senhor, a respeito do que o Senhor quer nos ensinar nesse ano de 2026. Nós viemos aí de 2 anos, onde o Senhor ele nos ensina a trabalhar na nossa vida. E eu creio que esse ano de 2026 é a continuidade de tudo que o Senhor ele começou. Desde lá dos nossos primeiros temas, de quando essa igreja ela foi aberta, de quando esse ministério, essas portas foram abertas, tem um propósito profético. E eu creio que essa palavra é para tirar um grande peso, sabe? Que muitos de nós acabamos por trazer para nossa própria vida com as nossas próprias mãos. Aqui a palavra do Senhor, ela está falando sobre imposição de mãos, para que nós não venhamos nos precipitar e impor as mãos sobre ninguém. É muito usado esse verso na questão eclesiástica, na questão ministerial, de nós irmos orar por imposição de mãos. Não que não seja válido, é válido também, até mesmo porque uma das coisas que a gente sempre ensina, que não se permite que qualquer pessoa venha colocar as mãos sobre a nossa cabeça e que nós também não venhamos nos precipitar em impor as mãos sobre a cabeça de ninguém. Porque através da imposição de mãos é feita transferência de unção, transferência de bênção, é feita a expulsão de demônios. Então, o ato de se impor as mãos, ele é muito significativo. Não tanto no mundo físico, mas no mundo espiritual ele tem um grande valor, tem um grande peso. E aqui quando a palavra vem falar, o Senhor ele falava ao meu coração a respeito da gente se precipitar em colocar a mão em situações também, não só fisicamente em pessoas, mas em situações que as pessoas passam por elas, E inclusive outro dia eu conversando, com uma ovelha muito querida, e ele se compadecendo, a respeito de algumas coisas que eu estava compartilhando com ele. E querendo ajudar de alguma forma. E eu tranquilizei o coração dele, espero que ele tenha entendido que nem tudo a gente compartilha, porque nem tudo nós devemos esperar por ajuda de alguém. Mas muitas das vezes é necessário que a gente venha passar por certas coisas, até mesmo para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento físico, para o nosso desenvolvimento social. O Senhor ele tem propósito em tudo que a gente passa nessa terra. Em tudo o Senhor tem propósito. E aqui a palavra ela vem falar que o impor as mãos precipitadamente, ela ativa ali algo como se nós estivéssemos participando do pecado dos outros. De que forma? Quem aqui nunca viu uma pessoa passando por certas tribulações e não se compadeceu em querer ir orar, em querer ajudar essa pessoa de alguma forma, quando o Senhor ele está tratando essa pessoa? Quando nós fazemos isso precipitadamente, sem pedir ao Senhor o discernimento do porquê a pessoa está passando por certa situação, é a mesma coisa da gente... já viu aquela situação onde a criança ela pede para a mãe, eu posso brincar na rua? A mãe fala, não pode brincar na rua. E ela não conformada com a situação, aí ela corre lá no pai, eu posso brincar na rua? Aí o pai vai e deixa. Sabe? Aí o que acontece com essa criança?
Se eu não pedir, se eu pedir para minha mãe, ela não deixa, mas se eu pedir pro meu pai, ele deixa. Então agora, a partir de agora, eu vou pedir só pro meu pai. E isso acontece ao contrário também, né? Às vezes é o pai que não deixa e a mãe deixa. E o que acontece com uma criança que cresce dessa forma? Se os pais, eles não entram em acordo, eles não entram ali, eles não têm um diálogo para conversar a respeito da educação, a disciplina dessa criança, ela vai crescer como? Uma criança rebelde, uma criança que não respeita limites, uma criança que quer tudo no tempo dela, do jeito dela, né? Uma criança que ela não aceita ser corrigida. Ou é do jeito dela ou não é de jeito nenhum. E isso traz muito sofrimento, não só para a própria criança futuramente, quando ela se tornar adulta, quanto para os pais que permitiram aquilo. E também para aqueles que vivem em redor daquela pessoa. Então, o que o Senhor está falando aqui? Se você não quer participar desse tipo de rebeldia, se você não quer ser corresponsável, né, pelo pecado daquela pessoa, porque uma pessoa que ela cresce sem limite, ela é uma pessoa que ela está sujeita a cometer muitas coisas erradas, a cometer muitas coisas ruins. Então é necessário que haja a disciplina, né? De tanto que a palavra do Senhor em Hebreus 12, do verso 5 ao 11, diz assim, ó: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para que nosso bem, para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha que tremendo isso, né? Então, aqui que o Senhor está falando, só não disciplina quem não se importa. Então, se em algum momento nós estamos sendo disciplinados, ou se você conhece alguém que está sendo disciplinado pelo Senhor, não vai colocar a mão, não coloque a sua mão. Ah, coitado do fulano, coitada da Beltrana, né? Vem aqui que eu vou estender as minhas mãos e eu vou abençoar você. Não, peça que a vontade do Senhor ela venha ser feita. Peça que essa pessoa ela venha se alegrar com essa disciplina e entender o quanto ela é amada, o quanto ela é querida pelo Senhor. Ajude com que essa pessoa ela venha entender que se ela está passando por determinada situação, que muitas vezes, nós sabemos quando nós estamos passando por provações, porque nós fizemos algo de errado. O Senhor, Ele nos perdoa, Ele tem prazer em nos perdoar, em nos abençoar. Porém, Ele não vai deixar que nós venhamos ficar sem a consequência das coisas erradas que nós fazemos, por mais que Ele nos ame. Justamente porque o Senhor, Ele quer o quê? Que nós venhamos nos tornar cristãos maduros, cristãos que entendem o amor do Senhor e participam da bondade dele. E aí, por um momento, assim diz a palavra aqui, ó, por um momento, essa tristeza, mais tarde vai ter fruto de justiça e paz para aqueles que foram exercitados. Então, se você conhece alguém que está sendo disciplinado pelo Senhor, se você tem orado pelos seus familiares, se você tem orado pelo seu esposo, tem orado pelos seus filhos, se você tem orado pelos irmãos da tua igreja,
que você vê que estão passando por um momento, um período, né, de tribulação, mas vocês entendem, vocês buscaram no Senhor até mesmo em qual direção orar por essas vidas. Peça que o Senhor faça a vontade dele, que essa pessoa ela não venha perder a alegria da salvação dela, que essa pessoa ela venha entender o quanto ela é amada e ela suportar este período de tristeza que vai se tornar uma alegria futura. Amém? Aqui, só pra gente fechar, em Tiago 5, 14, 16, tá escrito assim, ó. Glória a Deus, aleluia. Entre vós há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Então o Senhor, ele não está aqui nos proibindo de interceder uns pelos outros, não. Mas o que ele está falando aqui é para que nós não venhamos colocar a mão aonde ele está tratando. Você já deve ter ouvido isso de algum outro crente em algum determinado momento da sua vida, né? Não se ponha a mão aonde Deus está tratando. Por quê? Porque é filho, está sendo tratado, é porque está sendo amado também. Então, que neste período, né, da sua vida, eu não sei o que você está passando neste momento, eu não sei o que você vai passar no seu mês de junho, ou o que você está passando agora. Recebe essa palavra em nome de Jesus, de ânimo para o seu coração, para que você venha entender, venha aceitar, não venha se indignar, porque quando a gente se indigna com a situação do outro, quando é um tratamento do Senhor, a gente está ali se compadecendo do pecado dela. Então às vezes a gente acha que a gente está fazendo bem, na verdade nós estamos fazendo mal. Então aprenda hoje, Senhor, me dá discernimento, Pai, de que forma o Senhor quer que eu ajude essa vida, de que forma o Senhor quer que eu interceda por essa alma. Não me permita, Senhor, que eu venha passar a mão sobre a cabeça dela para ela ter o falso discernimento de que ela está certa. Pelo contrário, para que ela venha ter o entendimento no que ela precisa, no que ela necessita mudar para te agradar ainda mais. Amém? E essa palavra que eu quero deixar hoje em nome de Jesus. E agora já quero deixar uma oração por você, já apresentando, né, os teus pedidos, já apresentando os teus propósitos, os teus votos em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu apresento a Ti, meu Pai, aleluia, Jesus, os meus irmãos na fé nessa hora. Todo aquele, Senhor, que recebeu essa palavra, meu Pai, aleluia, que vai necessitar dela, Senhor, nesse ano de 2026. Pois, oh Deus Santo, aleluia, que se tem uma forma, Pai, de nós permitirmos, Senhor, de nós ajudarmos a manter a chama, Senhor, da nossa fé acesa, meu Deus, é andar em obediência, é não andar reclamando, Papai, aleluia, Jesus, mas sim observando, Senhor. Observando o que, meu Pai? A Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é pura, a Tua palavra que é certa, a Tua palavra que cura, a Tua palavra que liberta, Pai. Senhor, que nós não venhamos, Senhor, pular processos, que nós não venhamos acelerar, Senhor, aleluia, Jesus, situações, pra gente vir sair dela, Senhor, de uma forma rápida, mas sim que nós venhamos, Papai, passar por cada situação pra sair dela definitivamente, pois o Teu povo, Senhor, está cansado, pois tem sido ensinado errado, aleluia, que crente não vive no meio da prova, não vive no meio da luta. Pai, coloca alegria no coração desse crente, Pai, coloca alegria, Senhor, no coração dessa pessoa que está sendo disciplinada, no coração dessa pessoa, Pai, que está vendo alguém ser disciplinado, meu Deus, aleluia, que nós venhamos nos compadecer sim, Senhor, em intercessão, mas com discernimento do Teu Espírito Santo. Oh, glória, vem com a Tua unção sobre nós, Pai. Dá-nos, Senhor, poder, Papai, aleluia, Jesus, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, e dons espirituais, Pai, para poder servir, Senhor, o Teu corpo, servir, Senhor, a Tua igreja, para que nós venhamos, Senhor, ser úteis uns aos outros em amor verdadeiro. E que amor que é esse, Pai? O Teu amor é verdade, e a Tua verdade, Senhor, é palavra viva que liberta, meu Deus. Pai, que em nome de Jesus, aleluia,
nós venhamos, Senhor, nos sentir curados, pois é isto que a tua palavra veio falar para nós aqui, Senhor, neste último verso, Pai. Se tem alguém doente, aleluia, que chame, Senhor, os presbíteros, chame, Senhor, os obreiros do Senhor, para estar intercedendo, para estar ungindo, para estar trazendo a cura, mas que nós não venhamos, papai, ser complacentes, Senhor, com os pecados uns dos outros, mas sim, Senhor, repreendendo, papai, aleluia, em amor, Senhor, aleluia, Deus Santo, tudo aquilo, Senhor, que é impuro, tudo aquilo que é indigno de diante dos teus olhos, Pai, e uns aos outros, Senhor, aleluia, Deus, nos incentivarmos, Senhor, oh Deus Santo, a continuar a caminhada, Senhor, para que nós venhamos romper. Nós começamos, Senhor, podemos até ter começado este ano, Senhor, mornos, Pai, alguns até frios, Senhor, oh glória, mas que nós venhamos, papai, aleluia, Jesus, pegar fogo, Senhor, que até o mês de junho, meu Pai, nós consigamos, Senhor, estar incendiando não só a nossa vida, não só a nossa casa, mas a nossa nação, por onde nós viermos passar, oh glória, que nós venhamos, Senhor, incendiar, Senhor, a fé de outros, Senhor, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus, aleluia, muito obrigada, Senhor, por ser esse Pai zeloso, que nos corrige, que nos trata, Senhor, que nos orienta, que nos educa, Senhor, e que nos amadurece, Senhor, para viver o melhor de Ti. Este tempo, Senhor, de justiça e de paz em nossas vidas, eu profetizo, Senhor, sobre todo aquele que está recebendo a disciplina do Senhor, sobre todos nós, papai, aleluia, Jesus, que somos amados Teus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.